Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, vamos explorar um dos sistemas de transporte mais emblemáticos da América Latina, o metrô de Buenos Aires, conhecido localmente como SUBT. Com mais de 100 anos de operação, o SUBT desempenha um papel crucial na mobilidade da capital argentina, transportando milhões de passageiros todos os anos. Vamos entender a sua história, como foi construído, suas linhas, características dos trens e muito mais. História da construção. O metrô de Buenos Aires, conhecido como SUBT, tem uma história rica e significativa, sendo o primeiro sistema de transporte subterrâneo da América Latina e do Hemisfério Sul. Sua inauguração ocorreu em 1º de dezembro de 1913, com a abertura da linha A, que conectava a Plaza de Maio ao bairro de Flores. A construção foi liderada pela companhia Anglo-Argentina Tramways Company, que se inspirou nos sistemas de metrô de Londres e Paris para desenvolver o projeto. A ideia surgiu devido à rápida urbanização de Buenos Aires no início do século XX, o que gerou uma necessidade urgente de soluções para o crescente tráfego urbano. A primeira fase de construção foi marcada pela utilização de técnicas avançadas para a época, como o uso de túneis escavados manualmente. O sucesso inicial da linha A impulsionou a expansão do sistema. Na década de 1930, foram inauguradas as linhas B, C e D, consolidando o SUBT como um dos principais meios de transporte da cidade. A linha B, inaugurada em 1930, foi a primeira a usar trens movidos por terceiro trilho, diferenciando-se das outras linhas que utilizam catenárias. Nos anos 1980, o metrô passou por um novo ciclo de expansão, com a criação da linha E e, mais recentemente, da linha H, inaugurada em 2007. Hoje, o SUBT continua em expansão, sendo vital para a mobilidade da cidade e servindo como um exemplo de inovação e modernização contínuas. Extensão e linhas. O metrô de Buenos Aires, ou SUBT, conta com 6 linhas principais, que cobrem uma extensão total de cerca de 56,7 quilômetros. Essas linhas são identificadas pelas letras A, B, C, D, E e H, e são representadas por cores específicas para facilitar a identificação no mapa. Juntas, elas conectam os principais pontos da cidade, ligando o centro a bairros residenciais e comerciais mais distantes. A linha A mais antiga do sistema, percorre 9,8 quilômetros e serve 18 estações. Inaugurada em 1913, foi a primeira linha de metrô da América Latina. A linha B, inaugurada em 1930, é uma das mais movimentadas, com 11,9 quilômetros e 17 estações. Ela liga o centro ao bairro de Vila Urquiza, passando por importantes centros comerciais. A linha C, com 4,4 quilômetros e 9 estações, faz a conexão estratégica entre as duas principais estações ferroviárias da cidade, Retiro e Constitución. Já a linha D, com 11 quilômetros e 16 estações, vai de Catedral, no centro, até o bairro de Palermo, uma área residencial e comercial em crescimento. A linha E, inaugurada em 1944, cobre 11,3 quilômetros e possui 15 estações, conectando o sul da cidade ao centro. Por fim, a mais recente, linha H, inaugurada em 2007, tem 8,8 quilômetros e 8 estações, e é a primeira a ser planejada para cruzar o SUBT de norte a sul, sendo uma linha crucial para futuras expansões. Apesar de seu tamanho relativamente compacto, em comparação com outros sistemas metropolitanos do mundo, o SUBT desempenha um papel vital no transporte diário de milhões de pessoas, ajudando a aliviar o congestionamento nas ruas e oferecendo uma forma rápida e eficiente de se deslocar por Buenos Aires. Trens e infraestrutura. O metrô de Buenos Aires conta com uma frota variada de trens, que reflete a evolução do sistema ao longo dos anos. Os trens mais antigos do SUBT eram de madeira
e circularam na linha A por quase um século, até serem substituídos em 2013 por modelos modernos. Atualmente, a frota é composta principalmente por trens fabricados na China e na Europa, equipados com ar-condicionado, câmeras de segurança e sistemas modernos de frenagem e controle. Cada linha do Subt utiliza diferentes modelos de trens, adaptados às suas necessidades. As composições variam entre 4 e 6 carros, dependendo da linha e da demanda de passageiros. A linha B, por exemplo, opera com trens adquiridos da CAF, Construcciones e Auxiliar de Ferrocarriles, enquanto outras linhas, como a linha D, utilizam trens Alstom. O sistema de alimentação elétrica do metrô também varia entre as linhas. A maioria das linhas, como a A, C, D, E e H, utiliza catenária aérea, ou seja, a alimentação elétrica dos trens é feita por fios suspensos sobre os trilhos. No entanto, a linha B utiliza o sistema de terceiro trilho, onde a energia é fornecida por um trilho adicional posicionado ao lado da via. Esse sistema é mais comum em alguns metros da Europa e dos Estados Unidos. Outro aspecto técnico importante é a bitola dos trilhos, que no Subt é de 1435 milímetros, a bitola padrão internacional. Essa padronização facilita a compra de novos trens e peças de reposição, além de permitir futuras expansões. Os trens do Subt foram projetados para transportar grandes volumes de passageiros, sendo cruciais para atender a demanda de mais de 1 milhão de passageiros por dia. Embora não existam carros exclusivos para mulheres, como em alguns outros sistemas de metrô, a modernização contínua da frota tem como objetivo aumentar o conforto e a segurança de todos os usuários. Demanda e operação. O metrô de Buenos Aires é um dos sistemas de transporte mais importantes da cidade, transportando diariamente cerca de 1,2 milhões de passageiros. Antes da pandemia, em 2019, o sistema registrou um total de aproximadamente 330 milhões de viagens anuais. Essa alta demanda faz do Subt um dos meios de transporte mais utilizados na capital argentina, desempenhando um papel essencial na mobilidade urbana e ajudando a reduzir o tráfego nas ruas da cidade. Para atender esse grande fluxo de passageiros, o Subt opera em horários estratégicos, com trens circulando das 5h30 da manhã até as 23 horas, com variações dependendo da linha. Durante os horários de pico, os intervalos entre os trens variam de 2 a 5 minutos, garantindo uma alta frequência de viagens, especialmente nas linhas mais movimentadas, como a B e a D. Nos horários de menor movimento, os intervalos podem ser mais longos, chegando a 10 minutos. A operação do sistema é gerida pela Subterrâneos de Buenos Aires S.E., SBASE, uma empresa estatal responsável pela infraestrutura do metrô, em parceria com a concessionária privada Metrovias, que cuida da operação diária e da manutenção dos trens e das estações. Além do transporte de passageiros, o Subt também é integrado a outros modais de transporte público da cidade, como ônibus e trens suburbanos, permitindo que os usuários façam conexões rápidas e eficientes. O cartão SUB, um sistema de pagamento unificado, facilita a integração entre esses diferentes meios de transporte, oferecendo descontos e praticidade para os passageiros. O Subt é uma peça-chave no transporte de Buenos Aires, aliviando a sobrecarga do tráfego rodoviário e proporcionando uma alternativa rápida e econômica para o deslocamento diário dos habitantes e visitantes da cidade. Preços e bilhetes. O sistema de bilhetagem do metrô de Buenos Aires é bastante acessível e flexível, adaptado às necessidades diárias dos milhões de passageiros que utilizam o Subt. Atualmente, o preço de uma viagem simples é de aproximadamente 70 pesos argentinos, o que equivale a cerca de 0,40 dólares americanos, tornando o Subt uma das opções mais econômicas de transporte público na cidade. Além do bilhete simples, os usuários têm à disposição o cartão SUB, um cartão recarregável e unificado que pode ser utilizado em todo o sistema de transporte público de Buenos Aires, incluindo ônibus e trens suburbanos.
o uso do cartão SUB oferece benefícios como descontos progressivos, com reduções no valor das passagens conforme o número de viagens mensais aumenta. Por exemplo, após 20 viagens em um mês, o valor de cada passagem é reduzido em 20%, e após 40 viagens, o desconto pode chegar a 50%. Isso incentiva o uso frequente do transporte público, beneficiando trabalhadores e estudantes que utilizam o Subt diariamente. O cartão SUB pode ser recarregado em estações de metrô, quiosques ou de forma online, facilitando o acesso aos serviços. Além disso, há bilhetes especiais, como o bilhete social, que oferece tarifas reduzidas para aposentados, estudantes e pessoas com deficiência, promovendo a inclusão e acessibilidade. O Subt também oferece bilhetes turísticos, que permitem viagens ilimitadas por um período determinado, sendo uma opção popular entre visitantes que querem explorar a cidade de forma econômica e eficiente. Outro aspecto interessante do sistema é que ele permite integração com outros modais de transporte dentro de um período de tempo, sem custo adicional. Essa flexibilidade faz do Subt uma peça central no sistema de transporte de Buenos Aires, contribuindo para a mobilidade acessível e prática para seus milhões de usuários. Expansões e futuro. O metrô de Buenos Aires continua a evoluir e se expandir para atender a crescente demanda de uma cidade em constante transformação. Desde sua criação, o Subt tem passado por diversas fases de expansão, e nos últimos anos, novos projetos têm sido implementados para melhorar a cobertura e a eficiência do sistema. Um dos principais projetos em andamento é a expansão da linha H, inaugurada em 2007, que foi a primeira a ser planejada com o objetivo de atravessar a cidade de norte a sul. Essa linha é estratégica porque conecta importantes centros comerciais e residenciais e serve como ponto de integração com outras linhas. A linha H ainda está em expansão e há planos para estendê-la até a linha C, o que melhorará a conectividade e reduzirá o tempo de viagem para muitos passageiros. Outro projeto ambicioso é a construção da linha F, que está planejada para atravessar a cidade de sul a norte, passando por áreas densamente povoadas e proporcionando uma nova opção de deslocamento. A linha F será uma das maiores do sistema e deverá incluir tecnologias modernas, como trens totalmente automatizados e plataformas de segurança. Além das novas linhas, o Subt também está investindo na modernização da infraestrutura existente. Muitas estações estão sendo reformadas para oferecer mais acessibilidade, incluindo a instalação de elevadores e escadas rolantes. A renovação de trilhos, sistemas elétricos e a compra de novos trens também fazem parte dos esforços para melhorar a eficiência e o conforto dos passageiros. O futuro do Subt também inclui um foco em sustentabilidade, com a implementação de trens mais ecológicos e sistemas de energia renovável. A expansão e modernização do metrô de Buenos Aires são fundamentais para garantir que o sistema continue atendendo às necessidades de seus milhões de passageiros diários, promovendo uma mobilidade urbana sustentável e eficiente. Com mais de um século de operação, o metrô de Buenos Aires continua sendo um pilar essencial na mobilidade da capital argentina. Desde suas raízes históricas até os planos futuros de expansão, o SUB é um exemplo de como o transporte público pode evoluir para atender às necessidades de uma cidade em constante crescimento. Obrigado por assistir e, se gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo para mais pessoas descobrirem as curiosidades sobre esse incrível sistema de transporte.